Há momentos em que parece que o mal vai vencer em nosso mundo, não é mesmo? Eu preciso confessar para vocês que estas últimas 2 semanas eu fiquei atordoado. Quanta atrocidade revelada em nosso país. Vi muita dor nos 2 lados, manifestada na agressividade das falas e dos gestos. O que mais me preocupa nisso tudo é o que é dito e feito em nome de Deus. A pergunta que devemos sempre fazer quando algo é feito ou dito em nome de Deus é: qual Deus? Deus é uma expressão muito genérica, e esse termo pode se referir a qualquer divindade. Por isso, muito cuidado com os que ficam esbravejando em nome de Deus. Na maior parte das vezes, estão apenas falando em nome de si mesmos. O Deus no qual cremos ser o único Deus verdadeiro é o revelado em Cristo Jesus. Eu vou repetir. O Deus no qual cremos ser o único Deus verdadeiro é o revelado em Cristo Jesus. A ira de Deus revelada em Jesus, de acordo com os evangelhos, foi manifestada em um ambiente religioso, no templo, contra as pessoas que se diziam servir a Deus, mas que ganhavam muito dinheiro às custas da fé do povo. O nosso papel como cristãos não é cobrar de um mundo caído e rebelde a Deus as mesmas atitudes que se espera de quem é cristão. É exatamente esse tipo de atitude que tem levado a um mundo cada vez mais desacreditado do Evangelho. O ateísmo é filho da igreja. Nós estamos colhendo toda a intolerância que semeamos em nosso país como igreja. Quando eu era criança, fui ensinado a não me relacionar com pessoas de outras religiões porque elas eram pecadoras. O irmão mais velho do ateísmo é o preconceito, filho também da igreja. Mas antes que você pense que a igreja é culpada de tudo isso, nós somos os culpados. O problema sempre esteve no coração humano, por isso é importante olharmos sempre para Jesus. Ele não veio para criar uma religião, ele veio para inaugurar uma nova humanidade, homens e mulheres movidos por amor a Deus, as pessoas e a criação. Estamos estudando alguns encontros com Jesus no Antigo Testamento. Isso é importante para a nossa fé cristã, entendermos que há unidade entre as 2 partes da Bíblia e o que une essas 2 partes é a presença de Jesus. Hoje vamos meditar em uma passagem que tem muito a nos dizer sobre esses últimos dias em nosso país. Vamos ler Juízes 13, de 1 a 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Você que tem acompanhado as nossas breves devocionais em Romanos deve ter se lembrado de algo que ouvimos. Paulo deixa muito claro que, pelo fato de a humanidade não querer reconhecer a Deus, ele entregou a humanidade a uma disposição mental reprovável. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus deixou a humanidade viver como se ele realmente não existisse. E o resultado está aí, escancarado. Todo mundo está sofrendo. O texto que lemos em Juízes começa dessa mesma maneira com outras palavras. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. É inevitável. Sempre que, como povo de Deus, fugimos da vontade dele para as nossas vidas, sofremos de maneira terrível. E a culpa é apenas nossa. Fugimos de Deus. Já aprendemos que o período de 40 anos na Bíblia se refere a um ciclo completo. Os filhos de Israel passaram o período que precisariam passar para aprender que estavam distantes de Deus. Essa é uma compreensão de Deus há muito tempo perdida em nosso meio. Deus não pune, ele disciplina. A justiça divina sempre é restaurativa. É o que aconteceu na cruz de Cristo. É o que acontece sempre em nossas vidas. Nada é em vão. Se não for bênção, é lição. Das 12 tribos de Israel havia uma chamada Dan. E o significado de Dan é justiça. O tempo de aprendizado havia se encerrado. A justiça de Deus se cumpriria a partir da tribo cujo nome significa justiça. Um homem dessa tribo, chamado Manoá, era casado com uma mulher estéril. No versículo 3, vemos a maneira como Deus se aproxima dessa mulher. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Como aprendemos com a vida de Agar, esse anjo do Senhor com quem ela também teve um encontro é Jesus.
E esse encontro de Jesus com uma mulher sem nome, caracterizada apenas como uma mulher frustrada, será determinante para a nossa reflexão nesta noite. Espero que você tenha notado a importância dos nomes. A tribo tem um nome com um significado belo, justiça. O esposo citado tem um nome que significa descanso. Agora a mulher não tem nome. O que sabemos dela é que ela era um fracasso. Ela era estéril. Na sociedade israelita da época, quando uma mulher não tinha filhos, ela era considerada amaldiçoada por Deus. Coisas da religiosidade humana. O interessante é que Jesus não se dirige a um homem de uma tribo, mas a uma mulher desconsiderada. Essa mulher era um símbolo da situação de Israel. Ambas estavam estéreis, ambas não tinham frutos, ambas seriam restauradas. Jesus se dirige a essa mulher com uma palavra de esperança em meio às injustiças. Em setembro do ano passado, um documento de segurança pública do governo federal foi publicado, indicando que em 2018 foram registrados 63 mil estupros, sendo que 54% desses casos aconteceram com meninas de até 13 anos. E o perfil do agressor é de uma pessoa muito próxima da família, muitas vezes seu familiar. E onde está a igreja se posicionando contra este grave pecado? Onde estamos nós nisso tudo? Quando Jesus se dirige a essa mulher estéril, ele lida exatamente com a parte mais afetada na sociedade humana, os marginalizados. É como se ele dissesse a essa mulher: filha, você tem sido considerada um fracasso, uma aberração, uma maldição, pois a partir de você eu mudarei a situação difícil que vocês estão passando como nação. Por isso, nosso olhar como igreja, seguidores de Jesus, deve estar atento a quem Jesus sempre esteve atento, aos menos favorecidos, aos marginalizados. Basta de vivermos um cristianismo onde buscamos a Deus para benefício próprio. Chega de vivermos um cristianismo onde tudo o que queremos é que Deus nos abençoe e abençoe os nossos familiares. Isto não é de Deus, isso é pecado. No versículo 5, Jesus fala a essa mulher o que ele realizará a partir dela. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre sua cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A partir de uma mulher sem nome, desconsiderada e marginalizada, Deus começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. O menino será nazireu, ou seja, consagrado a Deus. Olhe bem para mim. As injustiças em nosso mundo só serão vencidas quando homens e mulheres tiverem encontro com Jesus, como essa mulher teve. A partir dessa consciência que podemos enfrentar as injustiças e a maldade em nosso mundo. O filho dessa mulher foi consagrado a Deus como um nazireu, e o nome dessa criança, Sansão. Todos conhecemos a história de Sansão. Mesmo sendo um homem consagrado a Deus, ele foi alguém terrivelmente pecador. Em muitos momentos, inclusive, ele se afastou do caminho do Senhor, mas ao final cumpriu o propósito da sua vida, começar a libertar os israelitas do poder dos filisteus. Esse nosso mundo caído e rebelde só será vencido quando os filhos e as filhas de Deus se manifestarem no poder do Espírito Santo para sinalizar a justiça restaurativa de Deus. Toda a criação aguarda ardentemente que os filhos de Deus se revelem. O mal só será vencido pelo amor. Manifestamos a Deus em nosso mundo quando sinalizamos o nosso amor a Deus pelo amor ao próximo. Eu espero que você compreenda que você é a resposta de Deus às injustiças que acontecem próximo a você. E que a sua vida com Jesus seja evidenciada em uma vida que se levante contra as injustiças e pessoas sejam restauradas pelo poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Nessa próxima canção é um convite para nos rendermos diante daquele que criou o universo, diante daquele que nos amou, mesmo nós estando cheios de pecado. Ele nos ama. Ele deu a sua vida por mim e por você. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada até me rendo a ti. Antes que eu pecasse,
Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, rendo a ti. Posso fazer se não entregar-te a Deus meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Levante as suas mãos e adore o Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser, a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser, a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser, a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Vamos orar nesse momento. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos usa conforme a Tua vontade, a Tua graça, para sermos bênção aonde o Senhor nos colocar. E dessa maneira o Teu Evangelho seja revelado, seja manifestado e consigamos ver a atuação do Teu Santo Espírito na transformação de pessoas, na transformação de famílias e na cura da nossa sociedade doente. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.